Fala um pouco pra gente, então, desse fator descanso, né? Você até citou, né, que um dos líderes se atendia, e é uma fala recorrente: eu aprendi que descansar é no céu, né? Aqui nós estamos para deixar o couro. Qual a importância do sono, do descanso? Douglas, se Deus descansou, significa que assim, ele não precisava, mas ele descansou. Quer dizer, ele estava te dando uma orientação importante, como o sono é fundamental, né? Na primeira vez que eu consultei o Luciano, ele até fala no livro sobre isso, né, e dá um testemunho. Ele fala assim: não, eu só preciso de 4 a 6 horas. Eu perguntei: quantas horas você dorme? Ele falou: não, 4 a 6 horas. Né? E aí eu falei para ele: puxa, nossa, quer dizer que você é mais sábio que o Criador. Isso é maravilhoso. Ele já Ver alguém mais sábio que... falei, cara... né? Então, o sono, basicamente, eu uso a figura assim, de um parque de diversões. Né? Quando você vai lá em Orlando, você vai aqui no Beto Carreiro, você vê aqueles parques todos lindos, né? Aquela conservação fantástica. Você não vê o pessoal fazendo conservação. Quando é feita essa conservação? Na hora que fecha as portas. Né? O sono é esse fechar de portas, você faz toda a manutenção. Então, quando a gente observa o sono, você vê algo fantástico. Né? Primeiro que nós fomos programados para dormir 2 períodos. Né? Então, tem o sono da noite e tem o sono ali logo depois, no meio do dia, né? Que alguns lugares falam siesta. Né? Então, a gente foi programado para isso? Foi programado. Tem uma pesquisa da NASA que diz que os cientistas que faziam, desculpa, os astronautas que faziam essa pausa pós-almoço, 20 minutos, a produtividade deles era quase 30% maior do que dos outros que não faziam. Né? Então, já vê que o negócio realmente funciona. Agora, só abrindo parênteses disso, é muito difícil, porque, por exemplo, eu demoraria 20, 30 minutos para conseguir acalmar minha mente para eu conseguir dormir, né? Provavelmente porque é um hábito que não está fazendo parte. Entendi. Sua. Quando você vai programando o seu organismo para voltar, para ajustar o relógio biológico, aí você vai vendo. Você consegue. Claro, isso, claro que é um processo, né? Não adianta, mas o ideal é você parar e ficar lá. E tentar. Vai fazendo, vai chegar. Entendi. Mas à noite, o que acontece? Quando a gente fala sobre longevidade, a gente tem que pensar em termos de hormônios. Né? O sono, se você faz esse processo de regeneração, o sono é esse período que essa regeneração é acelerada. Então, sistema imunológico, neuroplasticidade, fixação de memória, tudo vai acontecer nesse período. Né? O sono REM, que é aquele sono que é o sono mais profundo, é o sono em que há a ativação da memória, a fixação da memória. Então, é a faxina. Filtra todos aqueles pensamentos que você teve durante o dia, toda a informação, e ele fixa o que é importante. Né? Durante o sono, você tem o pico do hormônio de crescimento. Ele tem esse nome que até os 20 anos faz a gente crescer, depois faz a gente não envelhecer. Aí, esse pico é das 22 até a meia-noite. Então, se você dorme nesse horário, as pessoas perguntam: doutor, posso dormir depois desse horário? Pode, mas você perdeu o hormônio de crescimento. Né? Você vai ter uma produção ainda, mas perde. Né? Com o sono, o sono é mantido pela melatonina. A melatonina é produzida na glândula pineal. Os antigos até diziam assim que a sede da alma fica na glândula pineal. Tal. Mas a melatonina é um hormônio muito interessante. Ela é o mais potente antioxidante que existe. O que é isso? Ele protege esse organismo contra lesões. Então, se você dorme, você ativa a sua defesa natural de uma forma assim exponencial. Isso que os atletas descobriram, né? Sim. Mas que é mais importante do que o treino era o dormir. Eu dormir, porque você faz a regeneração. Porque quando você treina, ou eu vou fazer uma musculação, por exemplo, você está quebrando o músculo. Né? Então, eu tenho que regenerar. Então, essa resposta acontece ali. Tanto que uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte, seu treino vai ser péssimo. Né? Só que o desempenho vai ser... E o risco de lesão, né? O risco de lesão aumenta. Porque você tem mais inflamação. E no sono também é produzindo a leptina. O que é isso? É um hormôniozinho que modula a sua saciedade. Ou seja, ele diz assim para você: para de comer. Se você não dorme, você começa a diminuir a leptina. Aí você começa a comer, você começa a saltar a geladeira, né? Que é um problema bem recorrente. Né? Então, quando a gente olha para esse aspecto do sono, né, você vê... E também, quando você... dorme, você faz uma modulação de neurotransmissores, né? Então, a serotonina, dopamina, GABA, né? O GABA é o que coloca o seu cérebro em estado alfa, que é o padrão de relaxamento, né?
Então você começa a modular esses neurotransmissores. Então, aquilo que a Bíblia diz, em paz me deito e durmo, porque o Senhor está comigo, é exatamente isso. O sono é esse período em que a paz tem que ser estabelecida aí para você. Né? Você vai ver que normalmente as pessoas começam a perder essa capacidade de dormir. Né? Até você falou algo, descreveu a nossa geração, né? Você fala, você acorda meio cansado, você passa o dia inteiro cansado e não consegue dormir. Sim, sim. Então você boceja o tempo inteiro no seu trabalho, mas quando chega a noite, que é a hora, então vai, dorme. Parece que você não consegue dormir, né? É porque você altera um hormônio chamado cortisol. Né? O cortisol, o pico dele tem que ser de manhã cedo. Ali, de 6 a 8 horas da manhã. Esse hormônio é o que prepara você para viver o dia. Né? Só que, do jeito que a gente vive, você começa a fazer uma ativação excessiva desse cortisol. E aí o pico dele, em vez de ser de manhã cedo, começa a ser à noite. Aí você não vai dormir, porque ele é o que coloca também você para perigo, né? Entendi. No o modo, estresse ali. Então o estresse vai te colocar no modo de sobrevivência. Né? Porque você precisa de fazer algo em relação ao perigo que está acontecendo. Isso. Então você começa a ter essas alterações. Algo interessante que, por exemplo, você vai perceber que a maioria dos acidentes vasculares, infartos, acontece de madrugada. É mesmo? Acontece de madrugada. Crise de asma, as piores são de madrugada. De madrugada, quando a gente está de plantão, a gente fala assim... Lá vem. Prepara, porque é o horário. Tá, então, você deu um panorama aqui muito rápido e resumido sobre o sono, da importância dele, o que ele faz, essa faxina, né? Agora, a pessoa está nos ouvindo falando assim, legal, entendi, mas tem essa dificuldade em dormir. Né? Quais são algumas dicas práticas assim, simples que a pessoa pode implementar? Você tem que deixar seu quarto como a mensagem assim, aqui é para dormir. Tá. Né? Então, por exemplo, tem aquelas luzinhas de stand-by, desliga. Escuro completo. Né? Escuro completo. A temperatura tem que estar um pouquinho abaixo da sua temperatura corporal. Assim, 76 graus. A temperatura tem que ficar em 21, 20 graus. Tem que estar um pouquinho mais fria. Você tem que sentir um pouquinho de frio. Aí você vai dormir melhor. Tá. Né? Evita... também deixar celular perto de você. Tá. A grande maioria das pessoas, quando eu pergunto, elas estão dormindo com o celular embaixo, né? Embaixo do travesseiro. É um campo eletromagnético, né? E um campo radioativo também. Então você tem um potencial de interferir nas suas ondas cerebrais, né? Tá. Então você não entra naquele padrão de descanso. Então, ideal que fique longe. Ideal ficar longe. E são algumas medidas práticas, né? Se tiver barulho, né? Você mora... doutor, eu moro num prédio que está passando a rua, aqui é uma rua movimentada. Então, tampão de ouvido. Né? Doutor, não consigo deixar tudo escuro. Não consigo comprar um blackout. Compra um tampãozinho à venda, né? Um tampão de olho. Né? Então, são coisas simples que dá para você. E coisas baratas. Doutor, mas às vezes assim, eu estou vivendo um processo crônico de insônia. O que eu tenho que fazer? Ou mesmo estou dependendo de medicamentos para dormir. Né? Eu digo assim que o medicamento para dormir, ele não faz você dormir, ele apaga. Porque ele não deixa o seu organismo fazer ciclo de sono. Você não faz ciclo de sono. Aí por isso que uma das consequências é demência causada por medicamentos. Né? Então, tenho vários pacientes que fazem uso de clonazepam, né? A marca comercial é Rivotril e tal, que desenvolve demência ao longo do tempo. Quanto mais tempo você usa, mais você vai ter uma neuroplasticidade diminuída, uma neurogênese diminuída, então a formação de novos neurônios. Né? Então, doutor, eu faço uso. Como que eu faço para desmamar? Né? É um processo lento, né? Não adianta você, vou parar, né? Estou ouvindo isso aqui, vou parar, não. Então, assim, eu oro por isso, por causa né, que seja curado a insônia e tal. Mas as pessoas perguntam, doutor, posso parar com tudo? Não, eu falo assim, olha, é um processo, é um desmame, né? É necessário a gente ter a prudência, né? A Bíblia fala que seja o vosso culto racional. O culto eu entendo que não é só na igreja, né? No local de reunião, né? Tem que ser em todo local. Então, assim, existem alguns suplementos que a gente faz. Né? Um deles é a melatonina. Sim. Né? A melatonina demorou um pouquinho para chegar no Brasil, mas chegou. Então, você encontra até a melatonina assim, disponível nas farmácias. A dose ali é baixa, é uma dose de 0,5 miligramas no máximo. Então, é uma dose fisiológica. Então, não existe contraindicação para você usar, né? E existem alguns outros suplementos. Um deles é a L-teanine, que ela é tirada do chá verde. Ela modula o GABA, aquela substância que coloca o seu cérebro em estado alfa. Né? L-teanine, magnésio. Né? As pessoas hoje estão usando cloreto de magnésio. Então, o magnésio é fantástico para entrar nesse processo de relaxamento. Né? Então, já associou magnésio, L-teanine e GABA, a melatonina, magnésio e L-teanine, você já tem uma boa indução aí para o sono. Né? Então,
Claro, você pode colocar algumas outras coisas. Valeriana, né? Tem algumas outras plantinhas, né? Tem Legal. mulungu, tem melissa. E, assim, qual seria, no mundo ideal, qual seria o melhor horário para dormir? 10 horas. 10 da noite. No máximo, né? E quantas horas antes deveria ser minha última refeição? Que é um fator que altera também, né? O ideal seria 3 horas antes, no máximo 2 Então, horas 7, antes. 8 horas da 7, noite. 8 horas da noite, né? Oito horas. É claro que à noite a refeição tem que ser leve, né? Uhum. Tem que ser leve, né? O que a gente não vê no meio cristão, né? Normalmente as pessoas saem depois do culto e aí... Animados, comunhão.